Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 38, diz assim: E estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as suas lágrimas, e enxugava-lhe com os seus cabelos na sua cabeça, e o beijava os pés e ungia com unguento. Amém? Eu estou lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amém? Você crê que de fato o Senhor irá falar conosco através desta palavra? Amém? Então, por favor, por gentileza, repita após a minha leitura com bem som e alta voz. Estando por detrás aos pés, aos seus pés, chorando, começou a regar aos pés com lágrima, e enxugava com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia com unguento. Amém? Você crê mesmo que de fato o Senhor vai falar conosco? Então, por favor, por gentileza, esvazie suas mãos e vamos dar para o Senhor Jesus Cristo a mais linda, a mais bela, a melhor e a maior salva de palmas para o Senhor Jesus. Aplaude e abra a sua boca e diga glória a Deus. Aplaude e diga glória a teu nome, Senhor. Pai bendito, Deus amado, Pai querido, o teu povo está aqui te aplaudindo e te glorificando. O teu povo, meu Deus, não vieram aqui para ouvir o homem falar. Pai querido, vamos lá, meu predador, vamos lá, meu estrangeiro, que ele diminua e que o Senhor cresça. Prepara agora cada ouvido para ouvir, cada coração para receber, e fala também, porque nos acompanha através da internet, à distância, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a nossa semana. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, diga amém, Senhor. Diga graças a Deus, glória a Deus. Toma o seu assento, por favor. Por gentileza, se você estiver com o seu celular ligado, põe no modo vibrar, no modo silencioso, para não interromper no momento da ministração da palavra. Amém? Quando nós queremos uma mudança, nós precisamos de uma mudança, ou seja, de dentro, uma mudança interna. Amém? E se aproximar daquele que pode mudar a nossa vida, a nossa história, a nossa situação, e se humilhar e se arrepender diante dele, que é Jesus Cristo. Esta mulher, uma pecadora, né? Agora vai saber que Jesus vai estar ali, naquela casa, e ela vai já chegar a ele. Ela vai reconhecer os seus erros. Aqui no verso 36 vai dizer assim, olha, leia comigo aí. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, ou seja, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E entrando por trás, os seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. E quando isso viu os fariseus, que tinha o convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este é o profeta, né? Se este for o profeta, bem saberia que quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, ou seja, Jesus, ele conhece o nosso interior, a intenção do nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele saberia muito bem o que aquele homem estava pensando. Ele está dizendo, olha, se este é um dos profetas, ele saberia muito bem a quem esta mulher que lhe tocou é uma das pecadoras. E Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes, porque o sã não necessita de médico, não necessita de hospitais, mas sim os enfermos, doentes. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse: diz-me, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia de 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo ele
com o que pagar, perdoou-lhe ambos. Dizem, pois, qual deles amará mais? Então Simão respondeu e disse, tenho para mim que aquele que mais perdoou. Ele disse, julgaste bem. E voltando para a mulher, disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste nem água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito o amou, mas aquele a quem pouco perdoou, pouco ama. Então você está vendo que aquela mulher, ela quer uma mudança. Então somente um pode mudar a nossa vida, o nosso interior é que é Jesus. Eu quero que você vá lá em Tiago, no capítulo 4, vá comigo lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8 que eu vou ler, em Tiago, capítulo 4, vai comigo lá, no versículo 8, sempre quando você vier a Paz e Vida, sempre anote, tá, os livros, capítulos, versículos, para que você depois leia em casa com calma, amém? Tiago, capítulo 4, versículo 8, quem achou, diga amém. Versículo 8 vai dizer, chegai-vos a Deus, e Ele o que, igreja? Chegarás a vós, limpai as vossas mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, purificai o vosso coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Está vendo? O que aquela mulher foi fazer aos pés de Jesus? Ela estava chorando, se lamentando, limpando, se purificando, amém? Convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Assim como essa mulher se achegou a Jesus, ou seja, e se derramou com lágrimas, ungiu seus pés, ou seja, Deus também reconheceu os seus erros. Jesus reconheceu os seus erros, ou seja, automaticamente Ele perdoou todos os seus pecados, porque Ele falou, dos seus pecados eu já não me lembro mais. Amém? Então todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Não é? E muitas das vezes quando um irmão, uma irmã, ou seja, ela erra, ou seja, acontece algum fato que o outro fica sabendo, logo aponta o dedo, olha, fulano aconteceu isso, Beltano aconteceu isso, mas em vez de pegar, levantar as mãos, né, dar as mãos, levantar essa pessoa, falar, estou contigo, vamos caminhar junto, porque 7 vezes cairá o justo, 70 vezes o Senhor levantará, vamos, eu estou contigo, ou seja, se o Senhor não se lembra mais do seu pecado, eu também não vou lembrar não, porque eu também sou pecador igual a você, amém? Porque muitas das vezes a pessoa, ela pega, fica, como diz a palavra, ela fica tentando tirar o cisto do olho do irmão, mas sendo que na vida dela tem uma trave nos seus olhos, amém? Então nós temos que primeiramente olhar para nós, examine-se, pois o homem é assim mesmo, Paulo diz. Vai lá comigo novamente em Lucas capítulo 7, vai comigo lá por gentileza. Porque é muito fácil nós olharmos para o erro dos outros e esquecemos de olhar para nossas próprias vidas, para nossos próprios erros também. Lucas capítulo 7, no verso 38, fez aqui, ó, nós iniciamos a leitura, estando por detrás dos seus pés, chorando, começou a regar os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungia com unguento. Está vendo? Ela assumiu o seu erro, ela assumiu que era uma pecadora, e ela falou, não, Senhor, eu quero me purificar, eu quero que o Senhor me perdoe os meus pecados. Vai lá em Salmos 32, Salmos 32, vai lá comigo por gentileza, Salmos 32, olha o que diz aqui no verso 1, Salmos 32, verso 1 diz assim, bem-aventurado é aquele cujas transgressões é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há o quê? Engano. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz, felicidade, amém? Ou seja, Deus quer
que você assuma a sua responsabilidade. Essa mulher, ou seja, ela chegou aos pés de Jesus, ela assumiu que ela era uma pecadora, e ou seja, ela queria que a sua consciência estivesse limpa. O cabelo está onde? Preso aonde? Na cabeça, amém? Na cabeça onde fica o que? O cérebro, aonde nós o que? Pensamos, raciocinamos. Então ela queria ter o que? Uma mente limpa, uma mente pura. Então o que ela vai fazer? Com os seus cabelos, ela vai limpar, enxugar os pés de Jesus. Ela agora está também limpando a sua consciência, limpando a sua mente, porque diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Então essa mulher está agora, ou seja, se purificando, ou seja, querendo ter uma mudança de vida, uma mudança de história. E para poder ter uma mudança de vida, mudança de história, ela tem que se achegar àquele que é todo poderoso, que tem poder para mudar a vida da pessoa, que nós lemos lá em Tiago: se achegai-vos a Deus, e Ele se achegarás a vós. Só Ele que tem poder para mudar a vida da pessoa, só Ele, mas ninguém. Provérbios capítulo 14, vai comigo lá. Glória a Deus. Nós temos que ter uma mente pura, uma mente de Cristo, né? Provérbios capítulo 14, no verso 30 diz assim: o coração com saúde, ele é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então você vê que a inveja é a podridão do corpo, a alma, ou seja, influencia o que? O corpo. O que importa é você estar em paz com Deus, amém? Então você não pode ter inveja do seu irmão, da sua irmã, você não pode ter inveja daquela pessoa, ou seja, que ela é bem sucedida, ou seja, ela conquistou algo. Você não pode ter inveja, não, porque inveja não é de Deus, não, viu? Nós temos que ter o nosso coração puro. Está vendo aqui, ó? O coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então não podemos ser invejosos e nem invejosos, amém? Vai lá comigo novamente em Salmos 2, vai comigo lá novamente em Salmos capítulo 2, glória a Deus. Salmos 2, no versículo 11 de Salmos, show, diga amém. Oh, glória. Amém? É facinho, né? Salmos capítulo 2, aí no verso 11, vai dizer assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Está vendo? Nós temos que servir ao Senhor com temor e com tremor. Não é verdade? Muitos precisam voltar à prática da primeira obra, precisam voltar ao primeiro amor. Muitos precisam colocar em prática isso aqui, a servir a Deus com temor e tremor. Não é verdade? Antigamente a pessoa, ou seja, orava mais, ou jejuava mais, subia mais, ou seja, se humilhava mais perante o Senhor. Versículo 12 vai dizer: beijai, ó filho, para que se não ir e pereçais num caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Amém? A minha confiança, a sua confiança, ela tem que estar no Todo-Poderoso, no Deus, o Criador dos céus e da terra. E lembrando que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Ele é Deus. Amém? Então, ou seja, a minha e a sua confiança tem que estar em Deus, o Criador dos céus e da terra. Um dia todos vão se dobrar e toda língua vão confessar que só o Senhor é Deus. Amém? Glória a Deus. Vai comigo, por favor, em Mateus 21. Vai comigo lá em Mateus capítulo 21. Evangelho de Mateus, no capítulo 21, a partir do verso 15 que eu vou ler. Todos já acharam? Mateus capítulo 21, verso 15 diz assim: vendo então os principais do sacerdote, os escribas,
os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Está vendo só? Aí versículo 16 disseram-lhe: ouve o que estes dizem. É Jesus? Lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos, das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Está vendo? Deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Ou seja, nós temos também temos que dar para Deus também perfeito louvor. Amém? Nós podemos até mesmo lavar o nosso corpo exterior. Você pode tomar um banho, passar um shampoo, um condicionador, um creme, um hidratante no seu corpo, mas somente o interior, somente quem pode lavar a tua alma, o teu espírito, ou seja, o próprio Deus. Amém? Somente Ele pode te lavar, te purificar. Ou seja, Ele falou para aquela mulher: beba desta água que eu lhe dou, porque rios de água vivas vão fluir dentro de ti. Nós podemos nos lavar, nos purificar por fora, mas por dentro somente Deus pode lavar, somente Deus pode nos purificar. Amém? Glória a Deus. Somente Ele que pode nos lavar. Porque, ou seja, a pessoa até mesmo às vezes, ela está dentro da casa de Deus, está com o corpo aqui, mas a sua mente está lá fora, está pensando em coisas, contas a pagar, aluguéis, está pensando em N coisas, menos dar ouvido à palavra de Deus. Então temos que chegar aqui neste lugar e ouvir, ou seja, não somente ouvinte, mas também praticante. Amém? Ser também praticante. Então, ou seja, o único que pode lavar a nossa alma, nos purificar por dentro, é quem? É o Senhor Jesus. Amém? Nós temos que buscar todos os dias a presença dEle, para que nós vamos ter o nosso templo limpo e purificado, porque o Espírito Santo de Deus, Ele não habita em casa suja, Ele não faz morada em templo sujo, Ele não habita com coração com rancor, com mágoa. Amém? Ele só habita em coração, ou seja, em casa limpa. Amém? Isaías 66, vai comigo lá, por favor. Isaías 64, perdão. Isaías capítulo 64. Vai comigo lá. Isaías 64. Olha aqui o que diz aqui no versículo 6. Todos acharam? Isaías 64. Verso 6. Mas todos nós somos como imundo. Está vendo? Isaías está falando aqui. Isaías é boca de Deus. Isaías era conhecido como profeta messiânico. Mas todos nós somos como imundo. E toda a nossa justiça como um trapo da imundícia. Amém? Somos como um trapo imundo. Todos nós caímos como uma folha. A nossa culpa como um vento nos arrebatam. Olha o que o profeta está dizendo. Ou seja, o pecado para Deus, ele fede, mas a obediência, ela vem como perfume, um cheiro suave às narinas de Deus. Amém? Então que eu e você todos os dias devemos nos purificar, nos lavar a nossa imundícia, porque nós somos como um trapo, somos como um caco. Amém? Vai comigo, por favor, lá em Ezequiel 20. Às vezes você fala: oi, pastor, eu não sou trapo não, hein? Eu não sou imundícia não, hein? Oh, glória, aqui Isaías está dizendo, não estou falando nada não, Isaías. Ezequiel capítulo 20. Vai comigo lá, por gentileza. Ezequiel 20, no versículo de 41. Ezequiel capítulo 20, versículo 41. Diz assim: com um cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós ante os olhos das nações, e saberei que eu, o Senhor, eu sou o Senhor, está vendo? Que eu sou o Senhor. Quando eu vos fizer voltar à terra de
Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar aos vossos pais, e ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vós continuamente contaminastes, tá? Que vós contaminastes, e tereis nojo de vós mesmo por todas as vossas maldades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, e quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Yahvé. Ou seja, Deus quer mudar a sua vida. Antes, Ele quer te limpar todo por dentro, amém? Se há alguma imundície, se há alguma impureza, Deus quer limpar tudo, porque Deus, o Espírito Santo, só habita em casa limpa. Ele não habita, não faz morada em casa suja, amém? Deus quer fazer o sobrenatural na sua vida. Eu quero que você vá lá em Jeremias 33. Vai comigo lá, por gentileza. Jeremias capítulo 33. No versículo 6 vai dizer assim. Jeremias 33, verso 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhe manifestarei em abundância de paz e de verdade, e removerei dos cativeiros de Judá e do cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio, e o purificarei de todas as suas maldades, com que pecaram contra mim, perdoarei todas as suas iniquidades com os que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Versículo 9 diz assim: e esta cidade me servirá de nome de alegria e de louvor e de glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem, por causa de toda a paz que eu lhe dou. Ou seja, se você não pode dar um banho em sua alma, purificar o seu interior, busque ao Senhor Jesus. Ele sim pode curar a sua alma, pode dar um banho no seu interior, ou seja, limpar, purificar todo o teu entendimento, e para que você venha estar na sua casa com o teu templo limpo, em nome de Jesus. Agora, para nós terminar, comigo por favor, no Evangelho de João, capítulo 8. Vai comigo lá. Evangelho de João, capítulo 8. Oh, glória. Todos nós precisamos nos purificarmos. Jesus falou que eis que cedo vem e venho sem demora. Evangelho de João, capítulo 8, no versículo 10, diz assim: e endireitando-se Jesus, não vendo ninguém, mais do que a mulher, e disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Então Jesus disse para ela: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo: vá e não peques mais. Aquela mulher pecadora, ela vai até aquela casa, ela reconhece, ou seja, que Jesus era o único que poderia purificar, ou seja, limpar a sua consciência, limpar a sua mente. Ele falou: seus pecados já foram lançados todo no mar de esquecimento, já não me lembro mais, não tem mais pecado nenhum. Que todos os dias nós também, como um trapo, como um caco, como Isaías falou, nós devemos nos purificar o nosso templo, purificar a nossa mente, purificar os nossos corações, porque o Espírito Santo de Deus não faz morada em casa suja. Se coloque de pé toda a igreja, por favor. Se coloque de pé, por gentileza.
Que todos os dias nós venhamos purificar a nossa mente, purificar o nosso coração. Nós podemos limpar o nosso exterior, o nosso corpo, tomando banho, com sabonete, shampoo, condicionador, passando creme, mas o interior, somente Jesus pode limpar. Somente o Senhor pode limpar. Quero falar com você que está assistindo, acabou de assistir essa mensagem pela internet, através do YouTube, seja lá onde você estiver vendo. Se você ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para ser hoje, não deixa para amanhã não. Como é que está a sua mente? Como está seu coração? Se você por acaso também se encontra como um filho ou como uma filha pródiga, volta hoje para o braço do Pai, não deixa para amanhã não. Ou se você está fraco ou fraca na fé, venha também. Que o Senhor falou, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero deixar o endereço aqui da igreja, para que você venha nos fazer uma visita. A Paz e Vida da Praça da Bandeira fica na rua Joaquim Nabuco, lote 22, quadra 83, a 500 metros da rodoviária da Praça da Bandeira, a 100 metros do Campo do Cruzeiro, às quarta-feira e sexta-feira, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 da noite, e aos domingos, às 8 horas da manhã, 3 da tarde, 6 horas da noite. Venha nos fazer uma visita e você vai ganhar um livro, vai retirar um livro aqui comigo, um livro gratuitamente, Jesus, a Vida Completa. Eu sou o pastor William Santos, eu aguardo por você. Então venha, traga a sua família em nome de Jesus.